Cumprimento a todos vocês que me ouvem neste momento, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Esta que vos fala é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos a oração da noite. E a nossa oração de hoje é clamor por libertação dos vícios. Você que conhece alguém que está precisando deste milagre na sua vida, ou você que conhece ou tem alguém do seu familiar que está precisando deste milagre, compartilha, queridos, esse vídeo para que a bênção possa alcançar a vida de todos através da sua ajuda. Amém? Peço a vocês que não esqueçam da sua curtição, em nome de Jesus. Então, vamos agora ouvir o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra, que se encontra no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 5. Eu vou ler do versículo 29 ao 32. O título é Jesus come com pecadores. Versículo 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Veja bem, queridos, Levi era a mesma pessoa que tinha o nome de Mateus. Foi um dos apóstolos que Jesus escolheu. Porém, este Levi, ele era publicano, ou seja, ele não fazia parte do povo de Deus. Ele era considerado pecador, até mesmo excluído da lei, como diziam os fariseus. Então, ele não tinha chance nenhuma de estar entre o povo de Deus, porque ele era considerado pecador, publicano, gentil, e era o tipo de pessoa que os judeus e os fariseus excluíam. Então, ele estava ali na sua banca, na sua mesa ali, fazendo o seu trabalho. Quando Jesus passou, Jesus chamou ele. E sabe o que foi que ele fez? Ele largou tudo e seguiu a Jesus. Porém, ele resolveu fazer um banquete na sua casa. Um banquete em virtude desse chamado que ele recebeu de Jesus e convidou Jesus e os seus apóstolos, ou seja, os seus seguidores, para ir comer com ele lá na casa dele. Mas como Levi, Mateus, ele era um publicano, então, obviamente, os amigos dele seriam dessa mesma turma. Os amigos dele também estava nessa mesma classe. Então ele era mais do que justo convidar os seus amigos. E se ele, convidando os seus amigos, quem eram os amigos dele? Pecador, publicano como ele. Por isso que está dizendo que ele ofereceu a Jesus um grande banquete na casa dele, e quem compareceram lá, que foi numerosos os publicanos que estavam ali à sua mesa. Prosseguindo o versículo 30. Vamos ver aqui a reação dos fariseus. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Versículo 32. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vocês entenderam aí? Veja bem, os fariseus, que também eram os judeus separados, aqueles que faziam de tudo para andar na perfeição e que se achavam até santo demais. Eles e os escribas eram aqueles que interpretavam as leis, a lei de Deus.
Então eles começaram a murmurar. Na verdade, eles murmuraram foi contra Jesus mesmo. Mas eles não tiveram ousadia de falar nada para Jesus, falaram para aqueles que seguiam Jesus, os discípulos, os apóstolos. E já chegaram para os apóstolos reclamando como que eles estavam ali para servir a Deus e se sentava no meio dos pecadores. Então eles começaram ali reclamar com os discípulos de Jesus, só que eles se deram mal. Eles falaram para o discípulo, esperando que os discípulos fossem falar alguma coisa para se defender, para se justificar, para eles terem mais argumento ainda e humilhar. Só que na hora que eles perguntaram para os discípulos, Jesus escutou. Jesus tomou a frente e já deu logo a resposta que eles mereciam. Porque ele estava ali questionando os discípulos por que eles estavam comendo e bebendo entre os pecadores. Ou seja, já que eles eram considerados ali os santos separados como eles, os fariseus, Jesus, queridos, quando ele veio ao mundo, ele veio como filho de Deus, fazendo a obra de Deus. Mas uma coisa que Jesus não fazia era discriminação. Jesus não discriminava ninguém. Ele veio com amor no seu coração para aceitar a todo tipo de gente, a todos aqueles que viessem a ele, seja pobre, ou seja rico, seja pequeno, ou seja grande, seja santo, seja pecador, aqueles que aceitassem a ele, ele estava de braços abertos. E acontece que os fariseus não aceitaram Jesus como enviado de Deus. Os judeus também não. Os israelitas também não. Mas aqueles que se consideravam pecador, aqueles doentes, aqueles necessitados de Deus, esses sim aceitaram Jesus. Então foi nesse sentido que Jesus disse que foi para esses que ele veio. Aqueles que se sentiam na necessidade dele. Foi para eles que ele veio. Agora, aqueles que achavam que não precisava dele, então é igual uma pessoa que é sarada que não precisa de médico. Jesus deixou aqui bem claro, independente da pessoa ser pecadora, independente da pessoa ser cheia de defeito. A partir do momento que ele tinha necessidade dele, ele estava pronto para estar ao lado dele. E ele ainda disse bem claro que foi mais para esses que ele veio, para aqueles que se consideram pecador, porque aqueles que se acham justos vão precisar de quê? De misericórdia, de perdão? Como? Se eles já se acham justos, não precisam, estão sãos. Então Jesus deu logo a resposta para eles que ele veio foi para aqueles que precisam dele. No caso aqui foi dos pecadores. E aqueles homens que sentaram na mesa do banquete que Mateus havia feito, todos pecadores, se sentiram naquele momento honrados por Jesus. Ao invés deles se sentirem frustrados, envergonhados pela discriminação dos fariseus, com a resposta de Jesus, eles se sentiram honrados. A nossa sociedade também, queridos, é cheio disso. Cheio de pessoas que são considerados excluídos, os discriminados, os rejeitados e os desprezados. Cheios daqueles que se acham o santarrão, certinho, o perfeito, que discrimina, que rejeita. Enquanto Jesus está atrás é daqueles que precisam dele. E aqueles que abraçam um necessitado, abraçam uma pessoa excluída, é como que estivesse abraçando Jesus, porque Jesus diz que está na vida daquele que é o necessitado. Muitas vezes nós excluímos as pessoas da nossa lista, muitas vezes nós rotulamos por causa dos seus defeitos, dos pecados, enquanto na verdade nós temos que ter misericórdia. Se nós não temos coragem de dar as mãos, pelo menos interceder por eles, pelo menos olhar com bons olhos, ao invés de rejeitarmos. É este coração que Jesus quer de nós.
Às vezes você tem um familiar que você fica tão triste por saber que ele não está sendo bem aceito na sociedade pela questão dos vícios. Mas que não seja você, queridos, a rejeitar. Que seja você a amar, a abraçar. Nunca discrimina o seu filho que se encontra nessa situação, tratando melhor os outros que são sãos. Reconheça que Jesus veio foi para ele. Para esse que é o necessitado, para esse que é o rejeitado, para esse que está sendo discriminado. A sociedade pode discriminar, a sociedade pode fazer o que fizer, mas você não faça o mesmo com o seu familiar. Não desista dele. Por maior que seja a situação, ou melhor, por mais complicada que seja a situação, por mais que você busque solver o contrário, mas não desista do seu familiar e lembra sempre dessa resposta de Jesus, que foi para ele que Jesus veio. Então entrega ele na mão do Senhor e aceita a mudança na vida dele. Amém? Vamos agora de clamor. Pai, neste momento, Senhor, eu clamo a Ti por esta pessoa que está ouvindo esta oração. E com certeza ela deve ter alguém que ela conheça, talvez seja o seu familiar, mesmo de perto ou de longe. Talvez seja a própria pessoa que esteja me ouvindo, Senhor, acreditando que para ela não existe mais chance. Diante de tantos pecados, de tantos erros cometidos, talvez até crime, não sei, escravidão do pecado, e encontra sua vida como desenganado. Eu te peço, Pai, que esta palavra faça valer na vida dele, para que ele saiba que a situação dele ainda tem solução, que para ele ainda tem jeito, Senhor. Que a tua palavra deixa bem claro que foi para ele que tu veio. Tu não veio para aqueles que já se acham perfeitos e santos, Senhor, mas por aqueles que talvez seja até excluído da sociedade, rejeitado, discriminado, abandonado, envergonhado, se sente derrotado, destruído. Então olha para a vida dele, Senhor, e escuta, Pai, o clamor que esta pessoa tem feito a favor do seu familiar. Quantas mães que não dormem à noite preocupadas onde está o filho. Quantas mulheres, Senhor, que já está com seus casamentos destruídos porque o marido não resistiu. Quantas pessoas, Senhor, que não dormem de noite por causa de um familiar que se encontra no mundo errado. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia e repreende. Repreende essas forças demoníacas que têm manipulado e dominado, Senhor, esta juventude, estes homens, estas mulheres, através dos vícios, para que seja repreendido, para que seja eliminado da vida deles, dos caminhos dele, todo espírito dos vícios. Que seja eliminado esse espírito maldito das drogas que tem destruído tantas vidas, tem destruído os lares, tem destruído os casamentos. Que seja agora repreendido destas vidas, destas famílias e seja lançado no inferno em nome de Jesus. Seja qual for o tipo de drogas, que seja agora eliminado, Senhor, da vida deste familiar, da vida desta pessoa e seja lançado no inferno. Em nome de Jesus, toca na mente, toca no coração, Senhor. Toca na alma, toca no espírito, Senhor. E repreende essas forças malignas, essas obras do diabo destas vidas, em nome de Jesus. Eu te peço também, sabe, Senhor, para que tu venha a operar o milagre na vida desta pessoa que precisa ser liberta dos vícios do álcool. Pessoas que gastam o que ganha, deixando a família sofrendo, padecendo necessidade para alimentar esse vício maldito. Homem que recebe o pagamento e vai para os botecos, só chega em casa quando acabou tudo que recebeu. E a família sofrendo, passando necessidade, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Pessoas que já estão com o seu casamento destruído por causa desse vício maldito. Que esse demônio maldito do álcool, da cachaça, seja repreendido, seja eliminado destas vidas, destas famílias, destes familiares e seja lançado no inferno em nome de Jesus.
Toca, Senhor. Repreende essas malignidades, Pai. Toca no coração desta pessoa que deseja ser liberto, não sei qual vício, talvez do cigarro, talvez da jogatina, talvez da prostituição, seja qual for o vício, Senhor, que está escravizando, manipulando e dominando esta pessoa, que seja agora expulso e lançado no inferno. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Queridos, quem tem água por perto, pegue aí a água. Pai, consagra esta água que está com teu filho, com tua filha, Senhor. Consagra cada molécula e cada partícula. Que quando eles tomarem, que eles recebam milagres, que ele receba a vitória e toma posse. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, queridos. Tome desta água e libera para o seu familiar. E receba o milagre e toma posse da vitória em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Deus abençoe.